Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo quais os conteúdos da nossa aula. Então vamos observar aí a nossa aula de hoje, trazendo aí como objeto de conhecimento misturas homogêneas e heterogêneas, transformação química e separação de misturas. E no detalhamento, misturas homogêneas e heterogêneas e produtos oriundos de misturas. Então a gente vai conhecer melhor um pouco mais sobre essas misturas aí, principalmente com exemplos aí do nosso dia a dia. Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Nessa aula nós vamos estudar um pouco mais sobre as misturas e a gente vai saber que essas misturas elas estão presentes no nosso dia a dia. Então, basicamente, diversos elementos que a gente encontra no nosso dia a dia, eles são resultados aí de misturas, principalmente a água que a gente toma, né? Ela tem ali alguns elementos que estão misturados a ela, certo? Então vamos entender o que são misturas. Olha só, as misturas são a junção de duas ou mais substâncias puras e podem ser classificadas em homogêneas ou heterogêneas, certo? Então a gente pode observar nessas imagens, a gente tem aí algumas misturas e elas estão presentes aí no nosso dia a dia, como nós já sabemos, são então junção de duas ou mais substâncias puras, né? Então para que a gente possa chegar a essa substância, que no caso é uma mistura, a gente vai adicionar uma substância a outra para a gente ter uma outra substância, no caso a mistura, como a gente está observando. E essa junção, aí, essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. No caso das misturas homogêneas, a gente não consegue verificar as fases, né? Fica uma mistura ali que você só verifica uma substância. No caso das heterogêneas, a gente consegue visualizar as duas fases, né, ou os outros elementos dessa mistura. Olha só alguns exemplos aí do nosso dia a dia, né? Primeiro a gente está observando a água e o sal. Então você está ali naquela primeira imagem fazendo um experimento na sua cozinha. Você pegou um copo com água, colocou uma colher de sal e misturou bem, né? Mexeu ali a colher. No final você vai ver que o sal ele sumiu. Ou seja, ele dissolveu ali na água, né? Então você tem somente aquela água com o sal. Você não vê mais os grãos ali de sal, por exemplo, né? Então a gente tem uma mistura aí homogênea, por exemplo. O café com leite, a gente coloca ali, nós temos o café, né? O líquido do café e o líquido do leite. Misturou ali, nós temos o café com o leite, por exemplo. A gente tem ali aquele líquido agora de uma cor mais marrom, né? A gente sabe que tem ali duas substâncias, mas a gente não consegue a olho nu visualizar o café e o leite separadamente. No caso ali da xícara de baixo que você tem o café com leite, certo? Tem ali um detalhe, mas é só uma decoração ali que fizeram, tá bom? Mas o café com leite a gente vê uma cor só. E aí nós temos na terceira imagem, você tem ali o exemplo clássico das misturas heterogêneas, que é a água e o óleo. A gente sabe que água e óleo não se misturam, né? Se você já tentou fazer essa experiência, você vê que nós temos lá um copo com água, e aí você adiciona uma quantidade de óleo nesse copo. Você pode até misturar, tentar mexer esse copo ali com uma colher, alguma coisa. Você vê que ela tenta ali se misturar, mas depois, né, o óleo se posiciona ali em cima da água. Então você tem ali a água mais embaixo e o óleo mais em cima. Então nesse caso a gente sabe que tem uma mistura heterogênea, porque a gente está conseguindo visualizar as duas fases, né? Então a gente tem uma mistura com duas fases. No caso, a água ficou posicionada ali embaixo do copo e o óleo mais em cima, tá? Não se misturaram, ficou cada um numa posição. Então a gente tem duas fases que não se misturaram, né? Então você consegue visualizar essa mistura. No caso aí nós temos então uma mistura que é heterogênea. Vamos voltar aí para os nossos exemplos. Nós temos o arroz com feijão, né? Prato tradicional aí do nosso dia a dia, e a gente tem também mais um exemplo de mistura, certo? E aí a gente observa os grãos ali em cima e depois você tem essa mistura que você também consegue identificar o feijão do arroz mesmo depois de cozido, certo? Depois de preparado. Então a gente tem aí um outro exemplo de mistura, tá bom? Muito bem, então já deu para a gente compreender o que são misturas, vimos aí que elas podem ser homogêneas e heterogêneas, certo?
Então, mistura é a junção ali de duas ou mais substâncias. Quando a gente consegue identificar as fases, né, os elementos envolvidos, a gente tem ali mistura heterogênea, né, quando a gente consegue observar essas fases, né, e quando não muda ali a propriedade, por exemplo, a gente tem essas misturas que são heterogêneas. No caso, né, das misturas homogêneas, você não consegue mais visualizar aquelas fases, está tudo muito bem misturado ali, como o exemplo que nós vimos da água com sal, certo? Agora a gente vai ver quais os tipos de misturas que podemos encontrar. Olha só. Existem as misturas líquidas, como ali onde a gente está observando na primeira imagem, nós temos a água com açúcar ou a água com sal, né? Depois que você mistura bem, você tem o quê? Uma água doce ou uma água salgada, mas você não consegue mais visualizar ali o sal ou o açúcar porque eles se dissolveram na água, como a gente está observando nesse exemplo aqui. O outro exemplo é o achocolatado, né? Como a gente está observando, o achocolatado você vai misturar ele no leite, né? No leite líquido, e aí você vai ter o preparo do seu chocolate, chocolate quente, o chocolate frio, por exemplo, mas aí você tem uma mistura, né, que é líquida, porque está aí adicionado também misturado à água. A gente pode ter um outro tipo de mistura, que é a mistura gasosa, como a gente visualiza aqui nessa imagem. Essa imagem ela está mostrando aqui, ó, o ar, né, o ar atmosférico, como a gente pode observar. E o ar, como a gente já sabe, ele é uma mistura de gases, né, que estão presentes aí na atmosfera, como oxigênio, gás carbônico, por exemplo, ok? Então a gente tem também, existe um tipo de mistura gasosa. E nós vamos ter um outro exemplo, que é a mistura sólida. Nessa imagem a gente tem aí duas alianças, né, de ouro, que são mais utilizadas aí pelos casais, né, no noivado, no casamento, porque o ouro, né, além dele ser bonito, ele é muito utilizado porque tem também um valor agregado ali. Mas o ouro, para quem não sabe, ele é também uma mistura, porque somente o ouro ele não teria essa forma mais sólida. A gente precisa adicionar prata, o cobre, né, para que ele possa pegar esse formato ali, como a gente pôde observar, para que ele possa ser moldado em outras joias, por exemplo. Então a gente não tem uma joia que seja 100% ouro, né? Precisa ser adicionado outros elementos ali para que ela possa pegar a estrutura também, pegar forma, né? E ficar ali mais resistente. Então, no caso, ao ouro é adicionado ali cobre, prata, por exemplo, certo? Como a gente pôde observar, que é um exemplo de mistura sólida, tá bom? Vamos observar agora uma outra imagem que traz para a gente a classificação das misturas. Então a gente vai relembrar aí as misturas homogêneas e heterogêneas, olha só. Então, olha aí, classificando então as misturas, como a gente já observou naquela primeira imagem, né, aqui a gente tem um outro esquema para a gente reforçar e entender melhor como que funciona então essa classificação. Primeira que a gente observa, misturas heterogêneas, né? Então a gente tem aqui, ó, as duas fases. Olha só, primeiro que nós temos água mais óleo é igual ao quê? Água mais óleo, né? Porque não vai se misturar e nessa imagem você está observando aí a água com o óleo nesse copo. Então olha aí, a água ficou depositada aqui no fundo do copo e o óleo mais em cima. Então você tem aí duas fases, né? Não misturou visivelmente. Então formou essas duas fases, então uma mistura heterogênea, tá? Quando a gente tem um outro exemplo, aqui nós temos a água mais o sal, né? Você adicionou o sal na água, ou poderia ser o açúcar também, misturou, nós temos o quê? Uma água salgada, uma água doce, né? Quem que vai fazer água salgada? Quando a gente vai fazer macarrão, por exemplo. Tem que colocar sal ali na água, mistura bem, o sal ele desmancha, né? Para você poder cozinhar o macarrão. E aí nós temos aqui a água com sal. A gente consegue observar o sal aqui, ó? Não, a gente só consegue visualizar a água, né? O sal ele ficou dissolvido. Então aqui nós temos uma mistura homogênea, tá? Porque a gente não consegue observar os elementos aí que foram misturados e nem as fases, tá bom? Então, podemos observar aí um pouco mais da classificação das misturas, né? Em misturas homogêneas, em misturas
homogêneas e heterogêneas, como a gente pôde observar, certo? Então a gente já entendeu o que são as misturas, que é a junção de substâncias. Quando a gente não consegue observar essas substâncias ali que foram adicionadas, nós temos mistura homogênea. Quando a gente consegue visualizar os elementos ali que ficaram, ou fases, como no caso da água e do óleo, a gente tem uma mistura heterogênea, tá bom? Como é que a gente faz para separar essas misturas, né? A gente ainda vai falar com mais detalhes sobre isso, mas a gente pode separar? Sim, existem diversos métodos aí de separação de misturas, mas isso aí a gente ainda vai estudar mais para frente. A gente consegue fazer a separação tanto das misturas homogêneas quanto das heterogêneas. Mas o que a gente vai visualizar nessa aula são justamente os exemplos, né? A gente já viu o que são as misturas, classificamos em homogênea e heterogênea. Agora a gente vai ver exemplos aí do nosso cotidiano, né? Como essas misturas, como eu falei anteriormente, estão presentes no nosso dia a dia, né? Então, a gente sabe que a química ela vai estar presente aí na nossa casa, né? Na nossa cozinha, mais especificamente, e a gente pode, então, lidar, né, com essas misturas no nosso cotidiano. O primeiro exemplo que a gente observa é um exemplo de misturas homogêneas. Então, olha só. Nessa imagem, você consegue observar aqui comigo um exemplo de mistura homogênea no cotidiano, no caso dos alimentos, né? Então, existem alimentos aí que a gente vai consumir que são considerados misturas. Nesse caso, a gente tem exemplo de mistura homogênea. Nesse exemplo aqui, você está vendo aqui comigo, ó, uma gelatina, né? Gelatina de morango, talvez, que é essa vermelhinha aqui que a gente está visualizando, tá? Então, exemplo de mistura homogênea, nós temos a gelatina, a manteiga, a maionese e o molho de tomate sem pedaços. Se você está conseguindo visualizar o pedaço do tomate ali no molho, já não é mais homogênea, porque você consegue identificar os elementos, tá? Agora, olha só, destaque aqui para essa informação. Nessa imagem, a gente está conseguindo visualizar a gelatina, né? A gelatina, a manteiga, a maionese, são misturas homogêneas que a gente consegue identificar a olho nu, tá bom? Então, são também consideradas misturas homogêneas. Caso você utilize ali um outro instrumento para observar esses exemplos aqui, como a gelatina, se você for olhar no microscópio, você vai conseguir observar os elementos. Então, aí a gente já vai ter mistura heterogênea, tá bom? Só que como a gente visualiza dessa forma aqui, ó, a gelatina, quem já preparou uma gelatina sabe que você precisa adicionar aquele material solúvel, né, aquele material em pó que tem ali na caixinha da gelatina, a água fria e depois a água quente. Aí você mexe muito bem, fica somente aquele líquido colorido, certo? Aí você põe para gelar, para resfriar, fica nessa consistência aqui que a gente está visualizando, tá? Então a gente tem aí uma mistura homogênea, certinho. Agora, se você utilizar um outro instrumento para observar esses elementos aqui, você vai identificar cada um desses compostos aí, cada uma dessas substâncias que foram misturadas, certo? Aí a gente já tem a mistura heterogênea, mas aí vale também como exemplo de homogênea, tá bom? Na próxima imagem, a gente observa um exemplo de mistura heterogênea, e olha aí, ó, um conhecido nosso aqui, né? O X-Caboquinho, nosso lanche preferido aí, né, na região aí do Amazonas, onde a gente consome bastante aí o X-Caboquinho. Quem ainda não provou, quem não conhece, pesquisa aí porque é muito bom. E olha só, o X-Caboquinho, né, antes de eu comentar aqui o resto, mas já vamos falar do X-Caboquinho, como você está observando aqui na imagem, a gente tem diversos elementos aí, ó. Nós temos o pão, tem o tucumã, que é esse laranjinha que você está visualizando aqui, tem o queijo coalho, tem banana frita, então são, né, diversos ingredientes aí que estão adicionados a esse sanduíche. E você consegue observar cada um deles. Então é uma mistura heterogênea, certo? Muito boa, por sinal. Mas olha só os outros exemplos. Cuscuz com charque, bom também. Você consegue visualizar tanto o cuscuz ali, quanto os pedaços de charque. Baião de dois, você visualiza tanto o arroz, quanto o feijão, ou os outros elementos que foram adicionados, como linguiça, carne de sol, enfim, dá para identificar. Pão com tucumã e queijo, que é o nosso famoso X-Caboquinho, né? Pode ser pão com tucumã, queijo e banana frita, que é aquele mais completo. E a moqueca de tucunaré. Tucunaré também é um peixe nosso aqui da região, né? Que a gente conhece bem também. A moqueca você consegue identificar o peixe, os outros ingredientes, né? Como o tomate, cebola, batata, enfim, você consegue identificar cada um deles. Então a gente tem aí exemplo de misturas heterogêneas
no nosso cotidiano, certo? Então a gente viu aí exemplos de alimentos que podem ser considerados misturas homogêneas e heterogêneas, como no caso do nosso X-Caboquinho aí, tá? Então falamos aí dos alimentos, vamos ver agora algumas bebidas. Olha aí na próxima imagem. Exemplos de misturas homogêneas no cotidiano, como no caso das bebidas, a gente pode ter aí um suco de maracujá, né? Um café, o chá, o leite com o chocolate, no caso, homogeneizados, né? Que é o que a gente observa nessa imagem, um exemplo aí do achocolatado, onde foi adicionado aqui um chocolate com o leite, né? Passou ali pelo processo de homogeneização, misturou, nós temos o achocolatado aqui nessa forma líquida, né? Como a gente pode observar. O café também, que nós já falamos, né? Que é um exemplo também de uma bebida que é uma mistura homogênea, você não consegue identificar ali o pó do café depois que ele foi coado, né? Da água. E também suco, chá, por exemplo, como a gente está observando. Mas a gente tem exemplo também de bebidas que são misturas heterogêneas, que é o que a gente vai observar na próxima imagem. Olha só, agora a gente está observando aqui um refrigerante, né? Mas o refrigerante, a gente olha, a gente não vê outros elementos adicionados. Tem certeza? Quando você olha aqui, ó, para o copo, tá vendo essas bolinhas aqui que se formam aqui dentro do copo quando a gente se serve aqui do refrigerante? Essas bolhas são o gás, né, que é o gás carbônico ali que é adicionado ao refrigerante, que é para ele ficar, né, mais gostoso ali, com aquele aspecto ali que a gente conhece muito bem. Então a gente sabe que o refrigerante, sabe quando a gente abre a garrafa que a gente ouve aquele tss, que é o gás que está saindo ali. Então essas bolinhas que a gente visualiza é justamente o gás. Então a gente tem aqui o refrigerante, que é líquido, mais o gás que se forma aqui nessas bolhas, que é o gás carbônico. Então a gente tem uma mistura heterogênea, você consegue identificar e visualizar o líquido do refrigerante com as bolinhas do gás. Então olha aí os exemplos de bebidas que nós temos. A água com gás, a mesma coisa, quando você pega uma garrafa de água com gás, se você for colocar ali no copo, você consegue ver que ela vai formar um monte de bolinhas ali em volta do copo, né, por dentro. E é justamente o gás que vai se concentrando ali naquela área do copo, certo? Então são exemplos aí de misturas heterogêneas, né, no caso das bebidas, como a água com gás e o refrigerante, certo? Vamos ver aí agora outros exemplos. Agora a gente vai lá para a nossa cozinha ali observar os produtos de limpeza. Olha só. Os produtos de limpeza são considerados aí misturas homogêneas também. Quais deles? Vamos observar. Nós temos aí o detergente líquido, aquele que a gente utiliza ali para lavar a louça, né? A gente está vendo lá o detergente ali, às vezes na pia, que a gente vai usar para lavar a louça, lavar as mãos. Mas se você for olhar o rótulo, né, for olhar ali a composição, você vai ver que tem vários elementos adicionados ali, certo? Além de corante, né, que dá toda aquela coloração do produto lá. Então, detergente líquido, desinfetante, que a gente usa às vezes para limpar o chão, né, da cozinha, por exemplo. Também é um exemplo de mistura homogênea. Álcool, né, no caso aí dos uniformes, e a água sanitária, são exemplos também de misturas homogêneas que a gente vai encontrar na nossa casa, né? Então são esses aqui que a gente utiliza na limpeza da nossa casa, são exemplos aí também de misturas homogêneas, certo? Muito bem. Então a gente está observando aí alguns produtos, né, que são considerados misturas. Nós já falamos dos alimentos, bebidas, falamos de materiais de limpeza também, né? E podemos observar, né, cada um deles sendo classificados ali em homogênea ou heterogênea, certo? Então, olha aí, para quem pensava que dentro desse frasco aqui a gente tinha um único produto, né? A gente já sabe, por exemplo, que a gente vai ter outros elementos aí adicionados, né? Na água sanitária, por exemplo, a gente vai ter o cloro, né, com a água, com mais outros elementos ali que vão ser utilizados na limpeza, tá bom? Mas é um exemplo de mistura homogênea. Se você pegar ali a água oxigenada, a água sanitária no caso, colocar em um copo ou em um outro recipiente, você só vai ver o líquido. Você não consegue identificar todos os elementos que tem adicionados ali. Ela não vai formar fases, né, como na água e o óleo, por exemplo. Então é um caso aqui, um exemplo de mistura homogênea, certo? Saindo aí da cozinha, a gente vai observar agora outros materiais. Vamos observar aí na próxima imagem exemplos de misturas heterogêneas. Olha só. Agora a gente observa materiais diferenciados, como por exemplo o granito.
O granito é essa pedra que a gente está observando aqui, né, uma rocha lá, e a gente pode observar que o granito ele é formado de pedras diferentes. Então, olha aí, você consegue identificar aqui, ó, até mesmo pela coloração, você consegue visualizar aqui no granito que ele tem uma parte mais escura, outra mais clara, né? Então, é uma rocha ali que foi formada, né, pela composição de outros elementos, certo? Muito bem, então a gente tem o exemplo do granito. Além do granito, a gente tem também como exemplo o concreto, né? Quem já observou ali a concretagem, né, de algumas áreas, por exemplo, onde se utiliza o concreto a gente sabe que ele é uma mistura, e aí para a gente chegar naquele elemento ali cinza, né, a gente vai precisar de quê? Areia, cimento, pedra, água, né, para ele poder ir se misturando ali, se adicionando, até com que se forme ali o concreto que vai ser utilizado na construção civil, por exemplo, né? Então o concreto ali que a gente conhece para fazer ali uma calçada, por exemplo, tem toda essa mistura aqui, ó, uma mistura heterogênea, tá bom? E um outro exemplo é uma tinta com glitter, que são pigmentos, né, e glitter, que vai dar coloração ali para aquela tinta, por exemplo, certo? Exemplo então de mistura heterogênea. E aí, continuando a falar sobre os materiais, a gente observa aí na outra imagem exemplos de roupas, né? Algumas roupas são feitas com um tipo de tecido, por exemplo, só algodão, ou só poliéster, ou só seda, né? Então, nesse caso aí, a gente tem, né, um tipo só de tecido sendo utilizado ali na composição dessas roupas. Mas existem outros tecidos, né, como uns tecidos mais sintéticos, por exemplo. Se você pegar ali uma roupa, né, e for observar a etiqueta, você vai observar assim, 70% algodão, 30% poliéster, pode ser que tenha um elastano, né, que é o que dá aquele elástico, né, para o tecido mais elástico, por exemplo, para se ajustar ao corpo. Então a gente tem aí exemplos de misturas heterogêneas, né, porque a gente tem tecidos diferentes ali que foram adicionados para você ter a sua vestimenta, a sua roupa, por exemplo, certo? Na outra imagem a gente observa aí um outro exemplo agora na natureza. Olha só, essa imagem também muito característica da região norte do Brasil, né, aí do Amazonas, que é o encontro das águas. E aqui a gente tem, ó, as águas escuras do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões, né? A gente vai dar um destaque específico aqui para o Rio Solimões, porque aqui, ó, a água do Rio Solimões, ela apresenta água e sólidos suspensos, né? Ela tem essa coloração aí mais barrenta, né, mais escurecida, justamente por causa dos materiais ali provenientes do solo que vão se depositando nessa água. Além do ar, né, que são gases diferentes, que também estão misturados ali na água, e o solo, olha lá, areia, argila e matéria orgânica, né? Então a gente vai encontrar aí areia, sedimentos, né, pedaços de pau, por exemplo. Então a gente vai encontrar aqui na água do Rio Solimões, né? Por isso ela é considerada aí uma mistura heterogênea, porque você não observa somente a água. Se você pegar ali uma amostra dessa água, você vai poder visualizar todos esses elementos aqui que são adicionados, por isso que ela tem essa coloração. É mais um dos motivos que fazem com que a água do Rio Solimões não se misture com a água do Rio Negro, né? Por isso que a gente tem esse fenômeno aí do encontro das águas, que essas águas aqui, ó, não se misturam, né? O Rio Negro não se mistura com o Rio Solimões também por esse motivo, mas esse não é o único motivo, tá? Tem outros fatores, como a velocidade em que esses rios correm, a densidade, a temperatura. Então a gente consegue observar esse fenômeno aqui do encontro das águas, certo? Por causa desses outros fatores aí. Mas só para focar, que nesse momento a gente está falando do Rio Solimões, tá? Que ele apresenta esses sedimentos ali que ficam ali na água, certo? Muito bem. Então a gente vai observar agora outros exemplos de misturas no nosso cotidiano. Agora a gente vai visualizar produtos de higiene. Olha só. Os produtos de higiene são normalmente compostos de vários elementos, ou seja, misturas, né, como a gente está estudando ali, vendo que a mistura ela é a junção ali de diversos elementos, né? Então aqui a gente pode observar nos produtos de higiene que a gente utiliza no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer a nossa higiene, né, seja tomar banho, escovar os dentes, por exemplo, a gente tem ali produtos que são resultado de misturas. Vamos ver os exemplos aí na próxima imagem. Olha só.
Primeiro exemplo que a gente observa, nós temos aí, ó, creme dental, que é o que a gente está visualizando aqui, ó. O creme dental, ele parece ali, né, dependendo da marca, do tipo que você está utilizando. Se você pegar esse aqui, que é todo branquinho, você pensa que é uma coisa só. Mas aí a gente tem uma mistura ali, ó. A gente não está conseguindo observar, mas a gente tem uma mistura, né, de flúor, de outros elementos que vão limpar os seus dentes, tornar o seu hálito melhor. Então tem ali alguns elementos que foram adicionados para que a gente possa garantir aí a nossa higiene. Então, como por exemplo, o creme dental, os shampoos e os desodorantes. Então, se você tiver curiosidade, se você for observar um rótulo dessas embalagens aí, você vai ver que tem muita coisa ali adicionada, certo? Vamos ver outros exemplos. A gente tem aí, ó, os produtos alimentícios. Você já verificou os rótulos de alguns produtos de leite, por exemplo, né? Por acreditar que eles devem conter poucos ingredientes. Mas o que a gente tem que considerar, né, que o leite é puro. Então você imagina ali que o leite é puro e você acha que não tem uma grande quantidade de produtos misturados. Mas se você for olhar o rótulo da embalagem, que é o que a gente vai ver na próxima imagem, você observa, né, olha aí, a composição do leite de vaca integral, certo? Integral que tem também ali aquela quantidade de gordura, por exemplo. Então olha aí, nós temos aí a nossa caixinha de leite e 87,5% desse leite é água. E aí a gente vai ter mais 12,5% de extrato seco total. E o que a gente tem dentro desse extrato? Olha só, 3,5% de gorduras, 3,5% de proteínas, 4,7% lactose e 0,8% de minerais, né? Então são elementos aí que estão dissolvidos no leite, né, nessa água, e compõem o nosso leite que a gente consome quase todo dia, né? Tem pessoas que não consomem, mas a gente está observando aí a composição do leite de vaca integral, levando em consideração também a quantidade de gorduras, certo? Nessa imagem você está visualizando a caixa do leite. Será que essa caixinha também é uma mistura? Vamos ver na próxima imagem. Olha aí, produtos alimentícios também, ainda falando dos produtos alimentícios, a gente tem a caixa dos leites longa-vida. Então olha aí, uma caixa de leite tem em sua composição aproximadamente 75% de papel, 20% de plástico, polietileno de baixa densidade e o alumínio, né? São adicionados aí justamente para que essa caixa ela fique impermeável, né? Que se você colocar somente o leite numa caixa de papel, ela vai estragar, vai molhar e não vai vazar tudo, né? Precisa adicionar um pouco de plástico para não vazar esse leite, o alumínio, né, para conservar esse leite aí nessa caixa, certo? E aí a gente explorando um pouco mais as propriedades das misturas, a gente observa aí na próxima imagem. As misturas homogêneas, elas têm aparência uniforme, sem distinção dos componentes, como por exemplo aí esse suco de laranja, né, que foi filtrado ali, que foi coado, por exemplo, você observa somente o suco da fruta. E existem métodos especiais para separar essas substâncias homogêneas, como por exemplo a filtração e a centrifugação. Na outra imagem a gente observa mais um pouco das heterogêneas, aparência com distinção dos componentes. Por exemplo, uma salada de frutas, você consegue identificar cada uma dessas frutas, olha lá, o morango, o kiwi, a uva, a manga, enfim, dá para identificar cada um deles. E a gente consegue separar essas misturas por métodos mais simples, como a catação. É só você ir lá e catar. Ah, eu não gosto de morango. Vai lá e cata o morango, tira o morango da salada. Você fez uma separação de mistura que é a catação. Ou até mesmo um outro tipo que é a decantação. Na outra imagem a gente observa um pouco dos usos das misturas. No caso das misturas homogêneas, elas podem ser utilizadas aí, ó, como por exemplo, nas vitaminas que a gente consome para se alimentar, né, para nutrir. Temos ali diversos nutrientes nessas frutas também. São adicionados outros elementos, mas a gente tem ali um exemplo de mistura homogênea. Os medicamentos são também misturas. Existem diversos elementos ali que são adicionados, alguns elementos químicos, por exemplo, e ali a gente tem o nosso medicamento. E nas tintas, certo? As tintas elas têm ali essa coloração que a gente está observando, mas existem diversos elementos, inclusive elementos químicos que foram ali adicionados. E aí são homogêneas. Nas heterogêneas, a gente observa aí, ó, os alimentos, os materiais de construção e produtos de beleza. Em resumo, olha só, temos aí uma tabelinha para a gente entender melhor. A característica
a gente tem, quanto ao aspecto, na mistura homogênea ela pode ser uniforme, na mistura heterogênea não uniforme. As fases, na mistura homogênea a gente tem uma fase só, e na mistura heterogênea duas ou mais. Por exemplo, homogênea, água com sal ou água com ar, e na mistura heterogênea, água e óleo ou granito, por exemplo. Para a gente compreender a diferença entre misturas homogêneas e heterogêneas, é fundamental que elas são fundamentais aí em diversas áreas, né? É importante a gente compreender isso, como por exemplo, na química, na preparação de soluções, na separação de misturas e no estudo das propriedades da matéria. Na indústria, na produção de alimentos, medicamentos, materiais de construção e muitos outros produtos. E no meio ambiente, na análise da qualidade da água e do ar, certo? Então essa foi a nossa aula aí sobre as misturas, espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido, a gente se vê na próxima aula.